Chefe de Estado. Senhor Presidente, tenha bondade. Obrigado. Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, estamos a comunicar no âmbito da pandemia Covid-19. Há sensivelmente 2 semanas, no passado dia 22 de março, completamos um ano desde a eclosão da pandemia do coronavírus no nosso país. Todas as previsões indicavam, desde o início, que a pandemia da Covid-19 não seria um fenômeno passageiro. Projeções estavam corretas. A pandemia veio para ficar. Estamos todos, em todos os continentes, ainda longe de superar este desafio sanitário. A nível global, registraram-se mais de 125 milhões de casos e o número de mortos aproxima-se dos 3 milhões de óbitos. A Europa, a América e a Ásia registraram uma nova aceleração da transição do vírus, indicando o início da terceira vaga da pandemia nestes continentes. Este aumento tem sido, em parte, atribuído à disseminação global de novas variantes do vírus mais transmissíveis. No continente africano, alguns países enfrentam atualmente uma terceira vaga da pandemia. Na região da África Austral, detém aproximadamente metade de todos os casos existentes do continente africano. A maioria dos casos da África Austral, isso é 81%, continuam a ser registrados na República da África do Sul. Em Moçambique, decorrente da implementação das medidas restritivas a partir de 8 de janeiro de 2021, temos observado uma redução do número de casos, internamentos e óbitos. Esta redução tem sido progressiva, mas acontece a um ritmo lento. Queremos reconhecer que os ganhos alcançados até o momento resultam do esforço e sacrifício coletivo dos moçambicanos. Enquanto que na área metropolitana do Grande Maputo observamos a diminuição da transmissão, notamos com preocupação o aumento da transmissão em outras províncias do país. No nosso país, a última vaga da epidemia teve o seu início em janeiro de 2021. Queremos chamar a atenção para o fato desta vaga, apesar de se encontrar em regressão, estar ainda em curso. A segunda vaga foi mais intensa do que a primeira, com um registro de 5 vezes mais casos, 6 vezes mais internamentos e 7 vezes óbito. Em parte, esta segunda vaga ficou-se a dever à introdução no país de uma nova variante genética do vírus com maior capacidade de transmissão. Apesar da redução do número de casos, internamentos e óbitos durante meses de fevereiro e março, a situação epidemiológica atual é mais grave do que aquela registrada antes do início da segunda vaga. Atualmente, o número de casos ativos de Covid-19 é 10 vezes superior ao observado na última semana de dezembro, o número de internados é 17% superior e o número de óbitos é 2 vezes maior que registrado no final de dezembro. A tomada de medidas
tomada de medidas para o confinamento e o desconfinamento não é de forma arbitrária pelo governo moçambicano. Essas medidas são sempre fundamentadas em critérios científicos. Para efeitos de monitoria da pandemia da Covid-19, o nosso país definiu 4 indicadores, nomeadamente: proporção de camas ocupadas nos cuidados intensivos, taxa de positividade das amostras testadas, número de dias teste disponíveis e número de dias de equipamento de proteção individual disponíveis. Neste momento, 3 destes 4 indicadores encontram-se no nível de alerta. Em vários países, a tentativa de abertura antes do controle efetivo da segunda vaga precipitou o início precoce da terceira vaga, ainda mais intensa do que a segunda. Para aliviar o peso das restrições, acabou-se por ter de se adotar medidas ainda mais graves e por um período mais prolongado. Moçambicanas e moçambicanos, a educação é um dos principais pilares do desenvolvimento das sociedades. A interrupção prolongada das aulas impacta de forma negativa nas crianças, adolescentes e jovens, comprometendo o desenvolvimento do capital humano do país. Foi neste contexto que reiniciamos as aulas em todos os subsistemas do ensino no dia 22 de março do ano corrente. As evidências científicas demonstram que as crianças e adolescentes têm menor risco de adquirir infecção pelo novo coronavírus. Esses jovens possuem menor risco de transmitir o vírus e apresentam sintomas mais leves da doença. Mas ainda no período anterior à reabertura das escolas em Moçambique, a percentagem de estudantes, docentes e corpo técnico-administrativo infectados pela Covid-19 esteve abaixo de 5%. No sentido de manter estes danos, existe a necessidade premente de monitorar o impacto epidemiológico da reabertura das aulas. É verdade que a monitoria da evolução da pandemia é um ato contínuo. Neste caso, porém, é vital que nas próximas semanas avaliemos o impacto da reabertura das escolas para podermos decidir sobre os próximos passos e medidas a tomar. Apelamos ainda à atenção redobrada dos familiares, encarregados de educação, gestores escolares, comunidade de alunos, trabalhadores, funcionários e agentes para que sejam vigilantes e rigorosos na implementação das medidas de proteção. No período que antecede a Páscoa, entraram no país milhares de concidadãos moçambicanos e sul-africanos vindo da República da África do Sul. Este movimento migratório poderá resultar na importação de casos da Covid-19 e consequente alastramento de cadeias de transmissão de uma variante do novo coronavírus mais infecciosa. Os efeitos deste alastramento de transmissão deverão manifestar-se nas próximas semanas, não hoje nem ontem. A vacinação é uma medida complementar que a prevenção e controle da Covid-19. Esta imunização tem como objetivos prevenir a ocorrência de casos graves e, como consequência, diminuir o número de internamentos e óbitos. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 define os profissionais de saúde como o primeiro grupo prioritário. Neste contexto, a imunização deste grupo iniciou no dia 8 de março e decorrerá meados do mês de abril. Deste modo, os profissionais de saúde só estarão protegidos contra as formas graves da Covid daqui a 4 semanas. Compatriotas, apesar da redução gradual do número de casos, internamentos e óbitos,
o país continua com um quadro epidemiológico com risco significativo da reaceleração da epidemia, havendo, portanto, necessidade de consolidar os ganhos resultantes das medidas em curso, necessidade de assegurar a abertura da economia num ambiente epidemiológico favorável, necessidade de monitorar o impacto do reinício das aulas, necessidade de monitorar o impacto do movimento migratório por ocasião da Páscoa. Eu vou me referir desses últimos dois. Portanto, as aulas sim, retomamos, mas ainda não estamos seguros, porque ainda não passou o tempo para nós podermos avaliar. O mesmo o movimento migratório no período da Páscoa. Necessidade de implementação das medidas de prevenção mais rigorosas e restritivas decorrentes da circulação da nova variante. Necessidade de garantir a proteção dos profissionais de saúde contra formas graves da Covid-19 através de vacinação. Também vos explico, sim, iniciamos com o processo de vacinação, mas como muito bem disse, os efeitos não são imediatos. Portanto, esta classe precisa ser protegida. Necessidade de atrasar e aliviar os impactos de uma terceira onda que se tem apresentado de forma mais grave em vários países. Considerando os fatores supracitados e para evitar que se repita a situação dramática que vivemos nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, decidimos manter todas as medidas de contenção da propagação da Covid-19 atualmente em vigor por mais 21 dias, com início às 0 horas de 16 de abril, portanto amanhã. Decidimos ajustar o horário de recolher obrigatório na região metropolitana do Grande Maputo, das 22 horas às 4 horas. Portanto, muda, em vez de 21, 22 horas às 4 horas, para facilitar que os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais de restauração, bem como os estudantes do ensino pós-laboral, ensino superior, possam ter acesso aos serviços de transporte público de passageiros e efetuar as respectivas ligações para chegar às suas casas. Face ao aumento da taxa de positividade nas últimas semanas ao nível das províncias, eu destaco aqui algumas províncias que os indicadores nos bastante preocupam, que é Gaza, Sofala, Manica, Tete, Cabo Delgado e Niassa. O recolher obrigatório atualmente em vigor na área metropolitana do Grande Maputo é estendido para todas as cidades capitais provinciais e vigorará no mesmo horário, isto é, entre as 22 horas e as 4 horas durante os próximos 21 dias. O decreto do Conselho de Ministros que sustenta esta comunicação irá aclarar os aspectos relacionados com os horários dos diferentes serviços e prática de desportos individuais e sobre eventos sociais. Moçambicanas e moçambicanos, os investimentos que fizemos nos últimos meses estão lentamente a produzir os efeitos que pretendemos. Temos consciência dos sacrifícios que são pedidos a todos nós. A única solução é persistir sem desalento, persistir sem dar tréguas à pandemia. Não podemos permitir que se coloque em risco todo o trabalho e esforço até agora empreendidos. Dissemos logo do início que esta batalha se faz com avanços e recuos. Em nenhum país do mundo este caminho se fez em linha reta. Todos os passos que damos como governo sustentam-se em fundamentos que nos são trazidos pela ciência. Continuaremos a exigir de todos o cumprimento rigoroso das medidas, mas não queremos nunca pedir aos moçambicanos mais do que aquilo que é necessário. Por esta razão, iremos durante estes 21 dias
avaliar a situação da Covid-19 no nosso país. Esta avaliação será feita a nível nacional, mas também para cada uma das diferentes regiões geográficas e administrativas. Temos esperança que nessa próxima comunicação poderemos anunciar o alívio de muitas restrições agora em vigor. Não se trata de uma promessa que fazemos como governo, afinal, no caso da pandemia, somos todos parte do mesmo governo. Em matéria de pandemia, somos todos igualmente responsáveis. Por isso, caros compatriotas, o que viermos a anunciar daqui a 21 dias será aquilo que iremos construir juntos num compromisso conjunto. Quanto mais respeitamos as regras, mais seguramente poderemos regressar a um convívio social mais aberto e a uma economia sem peso destas restrições. Quanto mais afastamos a ameaça desta doença, mais podemos dedicar inteiramente a nossa marcha pela paz, a nossa luta pela vida e a construção de um futuro melhor para todos os moçambicanos. Muito obrigado pela atenção que nos foi prestada. Muito obrigado, Excelência, Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores.